A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão, cada irmã nessa manhã, amém? A você que nos visita nessa manhã, sinta-se bem ao nosso meio, tenha certeza que a sua presença nos traz alegria. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, como eu já havia dito a muitos irmãos, que Deus é aquele que presenteia os seres humanos, presenteia esse mundo com muitas coisas. Eu cheguei a dizer no encontro com jovens ali, que Deus nos presenteou com frutos, flores, com pessoas, até mesmo os animais, são presentes de Deus a cada um de nós. Mas o grande presente que o Senhor Deus deu a nós, seres humanos, se chama Jesus Cristo. O maior e melhor presente de Deus dado aos homens se chama Jesus Cristo. Jesus que veio para salvar vidas como a minha e a tua. Esse Jesus que nasceu neste mundo. Não sabemos o dia, a hora, mas uma certeza nós temos, de que Ele nasceu nesse mundo. E sabe qual é a nossa maior alegria? É que não só Ele nasceu nesse mundo, mas como Ele nasceu no coração de muitas pessoas. E o nosso desejo, a nossa oração, é que Ele nasça no seu coração, no coração de quem não ainda o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Então nós queremos agradecer a Deus nesse dia, através do coral infantil. Agradecer a Deus pela vinda de Jesus a esse mundo. Ele veio. Pastor, quando? Não sei. Mas uma certeza eu tenho e muitos têm. Ele nasceu nesse mundo. Ele tem nascido em muitos corações. E quem sabe, nessa manhã quer nascer no seu. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esse momento, por estarmos aqui. E eu quero convidar a irmã Aline, que está à frente do coral infantil, para estar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. Que Deus fale conosco através, principalmente, do coral, mas também da sua palavra, né? Mas vamos orar nesse momento com a irmã Aline. Senhor nosso Deus, eterno Pai, primeiro eu gostaria de agradecer, ó Deus, por essa manhã, por este dia, agradecer por todos os irmãos, pela nossa igreja, pela vida do pastor, dos pastores. Gostaria também de agradecer pelo coral das crianças hoje, e eu gostaria de pedir para que o Senhor hoje possa estar engrandecendo, Senhor, para que Deus possa estar sendo engrandecido, que Deus possa estar vindo através da palavra, através do pastor e através dos nossos louvores, que o nosso louvor seja um louvor abençoado e que suba até o Senhor e que o Senhor se agrade da nossa adoração, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essas crianças, pela graça e misericórdia de Deus, alguns deles na idade da razão, eles entendam que Jesus seja Senhor e Salvador de suas vidas. Precisamos orar pelas nossas crianças, para que Deus as abençoe e os guarde nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Eu quero chamar a equipe de louvor que vem à frente, nós vamos entoar 2 cânticos. O primeiro, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade em contribuir, né? Nós vamos cantar o outro, primeiro o outro, né? O outro. Tu és soberano. Vamos cantar bem forte ao nosso Deus soberano.
Toda a honra, toda a glória. Tu seja Deus, que a sua vida, a minha vida, seja uma oferta agradável a Deus. Cante bem forte, por Jesus ter vindo a esse mundo. Agradeça, ofereça a sua vida como oferta ao Senhor agradável. Cante bem forte, igreja. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Irmão José Nilton, ore por nós, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas também. Oremos. Soberano e eterno Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, nas maiores alturas, Senhor. Te louvamos por esta grande oportunidade e este grande privilégio que temos de estar, ó Deus, em um dia como este, Senhor Deus, reunidos para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Somos o teu povo, ó Deus, e estamos aqui, ó Deus, prestando este culto de louvor, adoração ao Senhor, ó Deus. Pedimos que o Senhor derrame as suas bênçãos, ó Deus, sobre os dizimistas, os ofertantes desta manhã, ó Pai. E dê sabedoria, ó Deus, a direção desta igreja, ó Pai. Que faça, ó Deus Santo, bom proveito dos recursos para o crescimento do teu reino, Senhor. Pai, também aproveitando a oportunidade, queremos entregar nas tuas santas mãos, ó Deus, cada visitante que aqui entrou hoje, ó Deus, para assistir essa cantata das crianças. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesta manhã, neste recinto, ó Deus. E pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, sonde corações, transformando, ó Deus, convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E se aprove ao Senhor, salve vidas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Como é de costume em nossa igreja, eu quero saber se nesse lado há alguém que nos visita nessa manhã. Levante a sua mão. Alguém? Louvado seja Deus. Obrigado pela presença de vocês. Desse lado há alguém que nos visitam nessa manhã? Há alguém desse lado? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Aí na galeria, ninguém? O que a igreja diz para esses que nos visitam nessa manhã? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. A palavra do Senhor, e abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de
Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar apenas pedindo a Deus pela sua palavra que fale aos nossos corações. Deus, obrigado mais uma vez por tudo. Que o Senhor fale a cada coração nessa manhã. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Esse verso, meus amados, está inserido em um contexto onde José, ele descobre que Maria estava grávida. Mesmo antes de se casarem, mesmo antes de terem algum relacionamento íntimo, versículo 18 desse mesmo capítulo diz isso. E tudo indica que, aos olhos de José, Maria foi infiel a ele. Maria o traiu. Então José decide deixá-la. E de forma secreta, ali versículo 19 diz isso. Ele resolveu deixá-la, mas ele foi justo, como diz o texto, o versículo 20. Ele foi justo no versículo 19. E a sua justiça veio através do quê? Veio através da misericórdia. Como assim, pastor? José não queria, de alguma forma, expor Maria, porque ele entendia que se ele expôsse uma gravidez fora do casamento, naqueles dias, naquela época, era muito perigoso. Poderia até mesmo causar a morte da própria Maria. Então ele resolveu secretamente deixá-la. Mas no versículo 20 diz que José, em sonho, foi orientado pelo anjo a não deixar Maria, porque aquela criança que estava sendo gerada no seu ventre era pelo poder do Espírito Santo, era algo sobrenatural, era algo divino. E foi dito a ele no versículo 21 que ele teria que pôr o nome nesta criança de Jesus. Jesus, o significado deste nome é o Senhor salva. E o nome Jesus, tendo esse significado, tem muito a ver com a missão de Jesus aqui neste mundo. E qual era a missão de Jesus? Versículo 21 diz que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados ou dos pecados deles. Ele veio resgatar, ele veio libertar o seu povo daquilo que o pecado trouxe, como por exemplo, o pecado trouxe quando chegou ao mundo a ruptura do homem, do relacionamento do homem para com Deus. Houve uma ruptura, mas Jesus viria para trazer a própria reconciliação do homem para com Deus, meus amados. Ele veio trazer vida a pecadores que se encontram ou escravizados pelo pecado, mortos em seus delitos e pecados. Ele veio trazer a libertação ao seu povo, não só se limitando ao povo judeu daquela época, mas sim a todos quantos receberem a Jesus em suas vidas. Todos aqueles que depositaram sua fé em Jesus, crendo nele, torna-se povo dele. E ele veio para resgatar essas pessoas da própria condenação do pecado. Quem crer em Cristo, pecados são perdoados, não importa o tamanho do pecado cometido. Não importa.
Isaías chega a dizer, no capítulo 1, versículo 18, que ainda que os pecados de alguém sejam como vermelho carmesim, carmesim, meus amados, era uma espécie de corante, difícil de sair, difícil de remover. Se causava mancha em algum tecido, era muito difícil de remover. E com isso Isaías estava querendo dizer que o próprio Senhor Deus, Ele tem poder para perdoar qualquer mancha, qualquer pecado, meus amados. Então Jesus veio a este mundo. E quando nós chegamos ao versículo 21, nós vemos que é dito a próprio José que este menino que nasceu seria chamado de Emanuel. A pergunta que fiz quando estava lendo esse texto é por que chamariam Jesus de Emanuel. Então, eu pude encontrar pelo menos 3 razões do porquê Emanuel, do porquê Deus conosco. E a primeira razão é porque aprove a Deus, de fato, habitar entre os seres humanos, entre os homens. Certa vez eu disse aqui que a ideia que muitos tinham na época, e até mesmo hoje, é que os deuses que muitos acreditam que são falsos deuses, a ideia é que esses deuses ficavam longe, distante dos homens, não se misturavam com os homens, com os seres humanos, não andavam perto dos homens. Vocês lembram muito bem, quando Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ficou perturbado com o sonho que teve, de uma grande estátua. Ele chama os magos, os sábios, os adivinhos da época, e pedem para que eles interpretem o sonho que ele teve. Ele mesmo não contou esse sonho, mas queria que eles interpretassem o sonho. E a resposta desses sábios, desses magos, dos adivinhos da época, no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 11, diz: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, mas estes não habitam com os homens. Então a ideia, para muitos, principalmente dessa época, era que os deuses estavam tão longe dos homens, não podiam habitar entre os homens. Esses deuses falsos com certeza não poderiam fazer isto, até porque eles não existem. Mas o nosso Deus, o nosso único Deus verdadeiro, veio habitar entre os homens, queridos. Veio. Você e eu sabemos que Jesus, sim, era 100% homem. Como nós sabemos que o próprio Jesus é 100% Deus. Isso na teologia se chama união hipostática. É a união dessas duas naturezas, uma humana e uma divina. E Jesus, ele tinha essa natureza divina, ele é Deus, ele tem essa natureza divina, ele é Deus. E Jesus, como Deus, veio estar perto dos homens. O que diz o Evangelho? De João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Quando chega no versículo 14,
do capítulo 1 do Evangelho de João diz que este verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os seres humanos. Aprove a Deus, foi o desejo de Deus, foi a vontade de Deus vir habitar entre os homens na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. Jesus veio a este mundo, nasceu neste mundo, se tornou como um de nós, meus amados. Ele nasceu, cresceu, andou, falou, sentiu dores e outras coisas, morreu, ressuscitou, tudo isso por causa de cada um de nós que está aqui nessa manhã, por causa desse povo que está aí neste mundo, meus amados. Podemos dizer que Deus está conosco, o Emanuel, que veio restaurar aquilo que havia se quebrado, aquilo que acontecia lá no Jardim do Éden também. Como assim, pastor? Num princípio, lá no Jardim do Éden, Deus habitava com os nossos primeiros pais, Ele caminhava com eles no jardim, e isso indicava ou indica aproximação, relacionamento, mas tudo isso foi quebrado quando o pecado entrou na vida deles, quando eles pecaram. Porque diz o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8, que quando eles ouviram a voz de Deus, esse Deus que andava no jardim na viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor. Mas percebam, havia essa comunhão, esse relacionamento, havia essa aproximação, mas foi quebrado. Mas Jesus, chamado Emanuel, Ele veio habitar entre nós, restaurando o que havia se perdido, restaurando aquilo que havia se perdido. Por isso, meus amados, aprove a Deus vir habitar entre os homens. Ele quis, Ele desejou isto. Aquilo que no princípio foi quebrado, Jesus, Deus, veio para restaurar novamente. O Deus que habitava lá no princípio, agora veio habitar entre os homens na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele será chamado Emanuel, porque aprove ao próprio Deus habitar entre nós, seres humanos, meus amados. Mas por que também chamaram Emanuel? Por quê? Qual a razão? Porque Deus quer mostrar uma coisa, irmãos, para cada um de nós, principalmente que estamos aqui. Deus veio mostrar a sua fidelidade em cumprir aquilo que Ele prometeu, meus amados. Entenda isso. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra e parece que a palavra cansa a gente. Se passarmos um pouquinho, cansa a gente. Aí tu canta, a tua palavra escondi no meu coração. Como escondeu se não temos prazer em ouvir aquilo que Deus diz? Deus prometeu. E nós temos que lembrar disto em nosso coração. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. O Emanuel veio, o Deus conosco, Jesus veio, mostrando a própria fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu. Escute, homens mentem, homens mudam de ideias pelas suas fraquezas, emoções e erros. E eu disse aqui que Deus é perfeito. E onde há perfeição, não pode haver mudança, irmãos. Não pode. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala é verdade. É a própria verdade. Deus prometeu.
E Ele vai cumprir. Se Ele promete o céu para aqueles que recebem a Cristo, pode acreditar que o céu é para esses, meus amados. É a mais pura verdade. E escute, nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Nenhuma. E por que eu estou dizendo isto? Porque nesta passagem de Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então o que Mateus estava registrando aqui, que o profeta no passado disse que algo aconteceria. Se cumpriu a vinda do Emanuel, do Deus conosco, se cumprira. E quem é este profeta? Quem é esse profeta? O profeta é o profeta Isaías, que no seu livro, no capítulo 7, versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus disse através do profeta Isaías que a virgem daria uma luz, um milagre havia acontecido. Esse milagre aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A virgem deu a luz. E alguém pode dizer: como é que você pode ter certeza de que isto aconteceu? Eu vou dizer, ou eu vou responder: a fé que não é minha, mas a fé que procede de Deus, me faz crer que no passado o Emanuel, o Deus conosco, nasceu nesse mundo, meus amados. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu, de que o Emanuel, aqueles que chamariam Ele de Emanuel, o Deus conosco, veio a este mundo. Deus cumpre o que Ele promete. Prova disso somos nós aqui juntos, como as crianças, celebrando o grande Emanuel que veio a este mundo. Somos nós todos aqui celebrando o nascimento do próprio Senhor Jesus neste mundo, meus amados. Nós estamos aqui para isso. E a maior alegria de nós celebrarmos esse Emanuel, esse Deus conosco, irmãos, que veio como homem a esse mundo, nasceu nesse mundo como homem. Mas a prova de que esse Emanuel, esse Deus conosco, está bem vivo em nós, é aquilo que eu disse no princípio, é que Ele nasceu em nossos corações, meus amados. Ele nasceu no teu coração, Ele nasceu no meu coração, e pode nascer no teu coração, se você assim o quiser. Se você que está aqui ainda não teve um encontro com Jesus, Ele pode nascer. Mas Deus promete, e quando Deus promete, Ele cumpre cabalmente as suas promessas. Ele não mente. E a razão do Emanuel, do Deus conosco, vir, é porque Deus havia prometido. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, meus amados. Ele cumpre. Tudo o que Ele diz se cumpre. E por último, meus amados irmãos, por que chamariam Ele de Emanuel, o Deus conosco? Porque com a sua vinda aqui neste mundo, Ele estaria conosco até o fim. Ele estaria conosco até o fim. Deus quis,
Aprove a Deus que Ele viesse habitar conosco. Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. E cumprindo aquilo que Ele prometeu, meus irmãos, esse Emanuel estaria conosco até o fim. No passado, o povo caminhando pelo deserto, eles tinham a presença de Deus representada pela nuvem e pela coluna de fogo à noite. Lembra o povo saindo do Egito? Êxodo 13, 21. De noite a coluna de fogo dando direção ao povo, a nuvem também dando direção ao povo. E a nuvem e tanto a coluna de fogo representava a presença de Deus entre o povo. Nós tínhamos a Arca da Aliança também, que representava a presença máxima de Deus entre os homens. O próprio tabernáculo, o templo provisório e depois o templo, onde a presença de Deus era manifestada. Mas tudo isto foi passageiro, meus amados. Tudo isto teve um fim, porque não seria mais necessário essas coisas. Por quê? Porque o Emanuel, o Deus conosco, veio e veio para ficar, para estar entre os homens e mulheres até o fim. Entenda, igreja, o Emanuel, o Deus conosco, continua no meio do seu povo, meus amados. Estamos aqui reunidos por causa dele. Ele mesmo disse, onde houver um ajuntamento entre duas ou mais pessoas, ali eu estarei. Mateus 18, 20, ele disse isso. O próprio Jesus disse. Mas foi o próprio Jesus, o Emanuel, que disse assim, em Mateus 28, 20, na parte final: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquilo que representava a Deus entre os homens era passado, teve o seu fim, mas agora, o grande Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus, diz que estaria conosco todos os dias. Mesmo após a sua morte e ressurreição, subindo aos céus, Ele continua com o seu povo, Ele continua andando com o seu povo. Nas nossas tribulações, Ele está conosco, nos ajudando, nos dando força, nos ensinando. Nas nossas vitórias, Ele está conosco, meus amados. E eu posso dizer, em qualquer momento, Emanuel está conosco. Ele está conosco. Nunca nos deixará, nunca vai nos abandonar. E existe melhor companhia do que esta? Não existe, meus amados. Quem me garante a vitória? Quem garante a sua vitória? Quem garante a vitória sobre a morte, sobre o inferno? Quem garante a nossa salvação? Quem me garante que Ele nunca vai me abandonar? Quem me garante essa pátria celestial? Quem nos garante que não seremos confundidos? Quem nos garante que nós estamos seguros? Quem garante que nós o veremos face a face? Quem nos garante, meus amados, tudo isso é aquele que o chamariam de Emanuel. Quem nos garante é o próprio Deus que habita conosco, que está entre nós, na pessoa do Senhor Jesus. Jesus nos garante. Ele foi para os céus, não nos deixou órfãos. E a presença dele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E Ele está conosco quanto tempo? Até quando? Até o fim, meus amados. Até o fim. Por isso, nessa manhã, como uma mensagem simples,
mas para os nossos corações. O anjo diz a José: olha, que ele será chamado de Emanuel. Muitos chamarão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por que Deus conosco? Conforme aquilo que nós estamos vendo. Por que Deus conosco? Porque aprove ao próprio Deus vir habitar com cada um de nós, irmãos. Aquilo que era impossível aos olhos dos homens, Deus habitar entre os homens. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, veio na pessoa de Jesus. Ponto. A razão dele ser chamado Emanuel é também, por quê, meus amados? Porque esse Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele veio mostrar fidelidade em cumprir aquilo que ele prometeu. Através do profeta Isaías: a virgem dará uma luz a um filho, e o chamarão de Emanuel. E nesses dias de José e Maria isso estava acontecendo. Ele cumpriu o que prometeu. E por fim, irmãos, por que será chamado de Emanuel? Porque ele estará com seu povo até o fim. Você e eu, irmãos, quando Jesus nasceu nesse mundo e passou a nascer no coração de muita gente, e muitas pessoas, até mesmo nós agora nesse tempo, nós temos uma certeza, e ninguém vai poder tirar essa certeza, e não vai tirar essa certeza que nós temos. Que certeza é essa? Que o Emanuel, o Deus conosco, ele sempre estará nos guiando neste mundo até o fim, meus amados. Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Então creia, louve, engrandeça o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, quando nós cantamos oferta agradável, ofereça a Deus a tua vida, o que você tem de melhor. Sabe o que você tem de melhor? O que você tem de melhor é a sua própria vida. Ofereça a Ele, ofereça a Jesus. Deixe que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não o tem como Senhor e Salvador da mesma. E hoje vamos celebrar junto com as nossas crianças o nascimento dele. Mas sempre vamos lembrar que o nosso maior desejo, igreja, tendo em vista que ele já nasceu em nosso coração, é que ele nasce em muitos corações e que Deus nos use como instrumento nas mãos dele. Vamos agradecer em oração. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa pequena porção da tua palavra, Senhor Deus. Que haja desejo, vontade de querer ouvi-la, Pai, e de querer aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, por pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais, ó Pai, que até mesmo estão aqui e que não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, Pai, que eles venham, ó Pai, a reconhecer que são pecadores e precisam de Jesus. Salve vidas, Pai, que venha nascer, Senhor, o grande Emanuel na vida de muitos, ó Pai. Obrigado por esse momento, Pai. E desde já pedimos pelo coral infantil, que estará louvando o teu nome aqui nessa manhã. Use essas crianças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir as crianças nesse momento.
Bom dia. Hoje iremos, então, escutar o coral Crescendo com Cristo, com o tema Emmanuel, Deus conosco. Há muito tempo atrás, num período de domínio romano, a vida era dura, sob impostos e opressão romana, com violência contra Israel. A fé era mantida pela obediência à lei, rituais e sacrifícios, mas com um forte anseio pela vinda do Messias, que libertaria Israel e irá inaugurar uma nova era de paz e justiça. Em Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Em uma noite muito especial, uma jovem chamada Maria recebeu a visita de um anjo para dar a ela uma grande notícia, que ela seria a mãe do Salvador do seu povo. Lucas 1, 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Depois de um tempo, Maria já casada com José, mas eles tiveram que ir até Belém para se registrar. Maria já estava com a gravidez avançada. Chegando lá, estava à procura de um lugar para descansar. Infelizmente, não encontraram e tiveram que repousar a uma estrebaria, que é onde vivem os animais. Lucas 2, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias. E a ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nesta mesma noite, os anjos cantaram e anunciaram que Jesus, Messias, chegou. E os 3 reis magos seguiram a estrela até chegar à luz, o Emanuel, e lhes entregaram presentes. Lucas 2, 10 ao 12. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontreis uma criança envolta de faixas e deitada numa manjedoura. Em Belém.
Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 1 João 4, 1, 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. E assim, meus irmãos, finalizamos a nossa cantata com a certeza de que Jesus é a nossa luz. E a cada dia possamos receber Ele em nossos corações. Nós do Coral Crescendo com Cristo, desejamos um feliz e abençoado Natal a todos. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Quero chamar o pastor Paulo. Venha cá, pastor Paulo. Eu quero que o pastor ore por essas crianças, pedindo a Deus pela vida delas, que elas continuem firmes, que os pais tenham o prazer sempre de trazê-las à igreja e que elas possam ser usadas por Deus como foi usado nessa manhã. Deus usa crianças para falar aos nossos corações. Amém. E nessa manhã usou essas crianças para dizer que Jesus veio, o Emanuel. Ele está conosco, se faz presente nesse meio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue assim, tá? Nós amamos vocês. Amém. Que Deus de fato abençoe cada uma das crianças que se empenharam, né, em realizar essa cantata e trazer aos nossos corações esses cânticos alegres. Acho que nós estamos perdendo, hein?
Nós estamos perdendo, mas louvado seja Deus por isso. É porque nós estamos ficando velhos, né? E eles estão aí crescendo e tem muito a oferecer ao nosso Deus. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero só dizer uma coisinha rapidinho. Em Provérbios 22, versículo 6. Pais, preste atenção. A parte A do versículo diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar. E é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade como pais, de ensinar essas crianças no caminho que deve andar. E eles cantaram aqui, celebrando o nascimento de Jesus, o qual no seu ministério terreno, ele diz: eu sou o caminho. Então, no caminho que eles devem andar, é Jesus. Então, se empenhe, sabe, não perca as esperanças, porque Deus pode realizar milagres. Talvez você está aí sentado e seu filho não está aqui, mas o ano que vem ele pode estar aqui. Amém. Então confie no Senhor e só realmente obedeça à ordem de Jesus, à ordem de Deus. Amém. Ensine a criança no caminho que deve andar. Amém. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos em direção à criança. Isso, crianças, vamos e estender as orar. mãos. Deixa eu ficar aqui. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por ver essas crianças te louvando a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Ó Deus, o próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, Ele mesmo diz, ó Deus, que o perfeito louvor vem das crianças, porque são corações, ó Deus, sinceros. Então, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, cuidando, sustentando o Senhor. Amém. Ao mesmo tempo pedimos para que os pais, ó Deus, pelas responsabilidades que eles têm, que eles não venham terceirizar essa responsabilidade para outros, mas que eles mesmos possam, Deus, inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra do Senhor. Ó Deus. Ó Deus, nós te amamos, nós te bendizemos. E nós agradecemos ao Senhor pela tua igreja, por esse dia, ó Deus, ao qual nós estamos aqui, ó Pai, reunidos para te louvar, para te bendizer, para adorar ao Senhor. Assim como a tua palavra diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, pois ele nos criou, nós somos obras de suas mãos. É verdade. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, Senhor. Ó Deus, aqueles que aqui estão, que ainda não tiveram encontro com teu Filho Jesus, que o Senhor fale aos seus corações, que teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, de falar ao coração de cada um deles, assim como falou conosco, ó Deus, assim como um dia abriu os nossos olhos, ó Pai, abriu a nossa mente para nós contemplarmos Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que veio a este mundo de fato, como foi pregado aqui, como foi cantado, Deus conosco, Emanuel. O Senhor Jesus é a expressão exata do ser, Ele é a imagem do Deus invisível. Ó Deus, então nós te louvamos, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para habitar no meio de homens e mulheres pecadoras. E mesmo, ó Deus, ele sem pecado, Senhor Deus, ele foi tentado, ó Deus, por cada um de nós, ele provou a morte, ó Deus, em nosso lugar. Ó Deus, nós te louvamos, porque hoje celebramos o nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo também, ó Deus, devemos celebrar também a morte, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor. E ainda peço ao Senhor, que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre essas crianças, que essas crianças, ó Deus, ainda se não tiveram um encontro com o Senhor, que eles no tempo oportuno, ó Deus, eles possam crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar? Eu sei que vocês vão levantar daqui a pouco, as crianças vão descer, né?
E nós vamos finalizar essa parte. Nós teremos um almoço aqui na igreja, então permaneçam aqui. Vamos ter esse momento de comunhão em Cristo Jesus. Pastor Paulo quer falar alguma coisa? Nós vamos ter esse momento juntos. E se é uma coisa que Deus se agrada, é a comunhão entre nós, irmãos. Você também que nos visita está convidado a estar conosco também. E lembrar que Jesus nasceu. E Ele quer nascer no coração, na vida de muitas pessoas. Quer ser Senhor. E para aqueles que já um dia receberam a Cristo como Senhor, a nossa vida não mais nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. Então tudo que temos e somos, devemos dedicar ao Senhor. Todos os dias de nossa vida. Quero chamar a equipe de louvor novamente, vem aqui, né? Já. E tudo que temos e somos em Cristo pertence a Ele. Então vamos, cada dia mais, nos dedicar a servir ao Senhor. Ele merece tudo que temos e o que somos. Ele merece. Eu quero que a igreja cante novamente esse hino, pensando nisto. Que a nossa oferta agradável, e vamos terminar com esse hino, seja de fato as nossas vidas. Que o Senhor possa olhar e ter prazer em nossas vidas. Ontem foi me dado a responsabilidade de falar no último encontro dos homens. E eu estava dizendo a eles que a grandeza de um homem diante de Deus se dá naquilo que ele faz. E um grande homem na presença de Deus é aquele que gosta de servir. Possamos servir uns aos outros, e servindo uns aos outros, nós estaremos servindo ao nosso Deus, porque isso Ele nos pede. O maior exemplo de servir é o Senhor Jesus. Veio para servir e não ser servido. Então a tua vida e a minha vida deve ser uma oferta agradável a Deus. Vamos nos colocar em pé e depois encerraremos com oração. Vamos cantar bem forte. A tua palavra escondi. E agradecendo a Deus por tudo que nós ouvimos, né, aqui nessa manhã, pelas crianças que cantaram com uma mensagem maravilhosa do grande Emanuel, o Deus conosco. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi,
como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Após esse término do culto, o coral vai estar ensaiando, então os irmãos vão deixar o tempo, o coral vai estar vindo aqui à frente, tá ok? E as crianças também, que vão ensaiar uma música. Deus abençoe a todos, meus amados, e à noite teremos a cantata também. Venham todos, convide pessoas para ouvir a mensagem do Senhor, tanto falada como cantada. Feche seus olhos, os irmãos vão estar cifrando aí e vamos orar. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor para conosco, Pai. Obrigado pelo teu Filho vir a este mundo, Pai. Nos trazer vida e vida em abundância, Pai. Nós estamos aqui felizes, tendo a certeza que Jesus, o Emanuel, Senhor, está conosco todos os dias, Pai. Isso nos traz felicidade, Pai. Nos traz alento, esperança, força. Nos traz tantas coisas, ó Pai. Por isso, nessa manhã, juntamente com as nossas crianças, ó Pai, todos que aqui estão, queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado por ter vindo a este mundo tão vil, Senhor, salvar pecadores como nós. Obrigado pela tua presença no nosso meio aqui nesta manhã, ó Pai. Continue abençoando esse lugar, salvando vidas aqui, Senhor. Abençoe logo mais o nosso almoço, Senhor. Obrigado por essa comunhão que temos. E desde já pedimos pela cantata à noite, ó Pai, que o Senhor use o coral, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, assim como usou as crianças. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre com a tua igreja. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Poder sentar após a oração silenciosa. Nosso culto está encerrado.